retornamos com o Filosofando, hoje prestando uma homenagem ao Livro dos Espíritos, que completa no presente ano 160 anos de existência. Isso. A professora Sônia, no primeiro bloco, estava falando sobre como se constituiu essa obra. Eu acho que gostaria de terminar, né? Exatamente, porque hoje nós vemos o Livro dos Espíritos pronto, não é mesmo, Márcia? Mas nós não imaginamos o trabalho que isso deve ter dado a Kardec numa época em que não existiam computadores, não existia nenhuma forma mais fácil de se trabalhar um texto denso como este, como foi o Livro dos Espíritos. Então, o esforço fenomenal que Kardec teve, físico, né, mental, para construir o Livro dos Espíritos, muitas vezes a gente esquece isso, porque a gente já tem a obra pronta, já está tudo ok, né, tudo pronto. Porque ele recebia correspondência de centros espíritas já, né, do mundo inteiro. Isso. Tinha que ler, né, porque naquela época era só através do correio. Ele fez isso basicamente na construção do Evangelho segundo o Espiritismo, né, quando ele recebeu mensagens de todos os lugares da França, né? Tanto é que nós vemos ali o nome do espírito, o médium nunca aparece, porque os médiums não buscavam naquela época notoriedade, como muitas vezes a gente vê nos dias atuais, né, Márcia? Então, eles colocavam sempre a doutrina espírita à frente. Então, vinha o nome do espírito, a cidade e depois o ano dessa psicografia, né? Então, essa obra, ela se divide em 4 livros, né? Como comumente se dividiam as obras filosóficas à época, que abordam, respectivamente, das causas primárias, abordando as noções de divindade, de criação e elementos fundamentais do universo. Do mundo dos espíritos, analisando a noção de espírito e toda a série de imperativos que se ligam a esse conceito, a finalidade da sua existência, o seu potencial de autoaperfeiçoamento, sua pré- e pós-existência e ainda as relações que estabelece com a matéria. Das leis morais, trabalhando com o conceito de leis de ordem moral e que estaria submetida a toda a criação, quais sejam as leis de lei de progresso, lei de igualdade, lei de liberdade, lei de adoração, lei de sociedade, lei de trabalho, lei de reprodução, lei de amor, né? Lei de destruição, lei de conservação. Amor e caridade. Justiça e caridade. Né? Amor e caridade, acrescenta-se a justiça também, sem dúvida nenhuma, que não é a justiça dos homens, é a justiça divina que é misericordiosa, não é mesmo, Márcia? E, finalmente, das esperanças e consolações, com penas e alegrias terrenas, felicidade e infelicidade relativas, perda de pessoas amadas, decepções, afeições destruídas, uniões antipáticas, medo da morte, desgosto pela vida, o suicídio e penas e alegrias futuras, como o nada, a vida futura. Isso vai diretamente ligar o livro Céu e Inferno, né? Uma temática como essa, em que posteriormente Jean Paul Sartre vai trabalhar a ideia do nada, né? E Kardec antecipa, inclusive, o surgimento do movimento existencialista ateu na França com essas definições e conceitos estabelecidos nesta obra, né? Uma pena que Jean Paul Sartre não tomou conhecimento ou ignorou o livro dos Espíritos e o Céu e o Inferno, que fala basicamente na vida após a morte, né? A intuição das penas e das alegrias futuras, a intervenção de Deus nas penas e recompensas, a natureza das penas e das alegrias futuras, as penas temporais, a expiação e arrependimento, duração das penas futuras, ressurreição da carne, se é que existe a ressurreição da carne, porque ele explica que não é da carne em si, mas do espírito, né? Paraíso, inferno, purgatório, paraíso perdido. E, finalmente, é uma série
existe uma série de 9 itens conclusivos, além dos 17 itens introdutórios e os prolegômenos. Então é uma obra portentosa. Monumental. Né? E interessante também a gente lembrar o papel bastante significativo da Revista Espírita, que Kardec esteve sempre à testa, organizando, produzindo, e que começou um ano depois da primeira edição do Livro dos Espíritos. Isso. E que também produziu muitos subsídios para essas obras futuras do Livro dos Médiuns, Céu e Inferno e muitas outras, né? Ele desenvolvia... Durante os 12 anos em que ela esteve ativa. De 1858 até 1869, Isso, né, que foi o ano quando ele morreu. Da morte dele. Então, a Revista Espírita, ela desenvolve as ideias que estão no Livro dos Espíritos e ele também traz artigos muito interessantes, provenientes de toda a França, da Europa toda, né? Onde ele faz os comentários de acordo com os ensinos dos espíritos, ele dá muitas vezes a opinião dele também. Existe uma passagem muito interessante, Márcia, você se lembra que é na Revista Espírita de 1858, onde existe uma carta que foi apresentada para ele de uma pessoa, eu não me lembro o local da França, mas ele apresenta uma comunicação atribuída a Mozart, né? A Wolfgang Amadeus Mozart, como sendo um espírito de Júpiter, do planeta Júpiter, né? Um espírito jupiteriano, portanto. E ele traz toda a descrição do local onde ele mora, da casa que Mozart tem em Júpiter. Que seria um planeta bem mais desenvolvido que o nosso. Bem mais desenvolvido do que o nosso, porque a condensação de matéria que existe lá não tem nada a ver com a nossa aqui. Então, quando se fala de vida em outros planetas, a gente tem que sempre tomar como base o Livro dos Espíritos. O que o Livro dos Espíritos diz? Que o espírito evolui. Se o espírito evolui, ele vai perdendo as características fisiológicas de um plano de provas e expiações. Então, ele vai se desprendendo dessa solidez que a matéria tem para uma vida mais quintessenciada, né? Um corpo mais sutil. Então, em Júpiter existe vida, sim, mas de uma sutileza muito maior do que essa que nós temos aqui. Talvez seja por isso que a gente não pode se comunicar com eles ainda, não é? Porque a evolução deles é muito mais avantajada do que o nosso. Eles já ultrapassaram o plano de regeneração. E Mozart, um espírito que veio de lá para nos auxiliar aqui com a sua obra belíssima, né? Ele não escrevia nenhum rascunho, toda a sua obra era original. Né? Então ele dizia que ele passeava pelos jardins de Viena, de repente vinha uma música, uma sinfonia, ele precisava na mesma hora largar tudo que ele estava ali fazendo e já escrever as suas partituras. E é sempre bom lembrar, né, professora Sônia, que nós aqui no Filosofando já estudamos vários artigos constantes da Revista Espírita. Isso, exatamente. E esses programas podem ser assistidos através do TV Mundo Maior, /programação/filosofando, ou pelo youtube.com/TV Mundo Maior /filosofando. Isso. Então, a TV, Márcia, nós temos uma página no site da TV Mundo Maior, onde está ali muito bem estruturada essa página, com todos os vídeos, todas as gravações do nosso programa Filosofando, né? Então, além do YouTube que você disse, né? Então, está tudo lá, basta a gente acessar. Não é? E interessante, né, professora Sônia, que na primeira parte, né, ou o primeiro livro, que consta do Livro dos Espíritos, Kardec inicia, a pergunta número 1 é: que é Deus? Isso. Por que isso? O que representa essa pergunta? É muito interessante. Quando a gente toma nas mãos a versão em francês, qu'est-ce qu'il dit é que é Deus. Ele não poderia dizer o que é Deus, porque remeteria a uma ideia material de Deus. Nem quem, porque ele estaria falando de uma figura antropológica de Deus, né? E não o Deus
divino, como vem depois a descrição que os espíritos trazem, que é inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, e cessa por aí a definição, né? Porque nós não temos conhecimento suficiente de entender, né? Nenhum. E definir Deus. Não é? Então, basta para nós saber, inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Agora, o desenvolvimento do conhecimento vai ser baseado naquilo que já existe, e que está lá no Livro dos Espíritos. Então, o conhecimento já chegou para nós. O que a gente precisa agora é estudar o que está lá, para que nós possamos compreender melhor o mundo que nos cerca e não acrescentar coisa nova, porque não há o que ser acrescentado, há o que ser desenvolvido, né? Certo. Com o auxílio da ciência, principalmente, não é verdade? Bom, nós vamos ter oportunidade de nos aprofundarmos também em aspectos assim importantíssimos que estão presentes aí no Livro dos Espíritos. Por hora nós vamos nos despedindo. Antes, porém, eu gostaria de novamente fazer aquele pedido de colaboração. Seja também uma semente de luz, pratique também a caridade, que é o maior bem que a gente pode praticar, e ligue para o 0800 12 18 38, tornando-se sócio do Clube Amigos da Boa Nova. Ou faça uma doação espontânea, única, depende do que vai na sua possibilidade e no seu coração. Estamos precisando e contamos com o seu auxílio. E aqui agradeço mais uma vez o carinho da sua atenção e espero que estejam conosco na próxima semana nesse mesmo horário. Até lá. É portador do vírus HIV. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.